Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa sexta-feira, feriado, né? Revolução Farroupilha, né? É fundamental, importante aí essa data para nós. Bom, e é véspera de rodada do Campeonato Brasileiro e a dupla Grenal com dois grandes clássicos, né? O Internacional com o São Paulo, lá em São Paulo, e o Grêmio com o Flamengo aqui na Arena. O Grêmio agora nesse segundo jogo após sua volta, dobrando o número de torcedores, pessoas que lá estarão, 24 mil pessoas. No primeiro, aquele jogo que não é bom lembrar, né? Que o Grêmio perdeu no final da partida para o Atlético Mineiro. Então, a expectativa é que o Grêmio, não só a expectativa, a necessidade de pontuar, né? Porque o Grêmio está ainda ali naquela zona de rebaixamento. Bom, Juventude, uma situação melhor em relação ao Grêmio, vai a Vitória para enfrentar o Vitória. Importante também que o Juventude pontue aí para que possa cada vez se afastar mais dessa zona de rebaixamento. Já o Inter numa situação um pouco mais favorável. Aí, hoje no G8, mas com aproveitamento de G6, pensando em coisas maiores aí. Não deixa de ser um jogo de 6 pontos. Tanto esse jogo do Inter quanto o jogo do Grêmio também, porque o Grêmio, na realidade, nos dois últimos jogos, perdeu 5 pontos, né? Apenas conquistou 1. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV e para todo o Brasil, pelo canal 575, através da antena parabólica da Masper TV. Para todo o Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado aí também, né, na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Pô Streaming TV, nos nossos estúdios aqui no Shopping Total e para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilha, dê o seu like, assista a hora que puder, né? Não deu ao vivo, aí você tem qualquer hora do dia e da noite. Também pelas mídias sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, completados esse ano 111 anos. Tem o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, dessa sexta-feira feriado, para projetarmos aí os Jogos dos Gaúchos no Campeonato Brasileiro. Comigo, como eu digo, quem foi sempre será o grande craque, né? Grande zagueiro, Larry Chaves, o conselheiro gremista Sérgio Vasques e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaço. O que dá para projetar desses dois jogos aí? Grêmio e Internacional em situações diferentes aí, né? O Internacional numa situação mais favorável, o Grêmio ali numa situação meio preocupante também, mas com dois clássicos do futebol brasileiro, Garbaço. Inter e São Paulo, Grêmio e Flamengo. E os dois domingo no mesmo horário. Tu sabe que eu tinha um professor no colégio e ele dizia... Faz tempo, né? Hã? Faz tempo. Muito tempo. Quando eu estudava no IPA, muito tempo. E olha, bom, olha... Ele dizia, era professor de francês, e como eu era um cara que matava muita aula, ele dizia para mim... Tu era desgraça. Assim? Era. Tu era um aluno revoltado. Então, tá aí a tua razão de ser hoje ser assim. Continuei assim, entendeu? Então, eu não matava aula. Ele, quando eu entrava na aula, perdia 2, 3 aulas, ele dizia assim, desgraça pouco é bobagem. E agora, eu acho que esse ditado vale para o Grêmio, sabe? Porque o treinador do Grêmio não pode estar presente. O Renato, daquela papagaiada que retirou o time e tal, está suspenso, não pode acompanhar. Suspenso por 2 jogos. Ele tinha sido punido por 4 jogos, né? Aí o Grêmio não conseguiu o efeito suspensivo, conseguiu uma redução da pena, ele cumpriu aí para 2 jogos, cumpriu a pena no primeiro jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, aquela polêmica toda que não foi, enfim, teria acompanhado ele, porque ele não pode estar no estádio, eu não acredito que o Grêmio não vá dar uma arrumadinha ali, ele ficar numa cabine escondido, porque ele não pode estar no estádio, né? Não. Mas lá não acompanhou a delegação, mas aqui ele estará participando, está na concentração, participando da palestra, quer dizer, é uma outra situação. Mas então aquele ditado, desgraça pouco é bobagem. O treinador está suspenso. O mão direita do treinador, ou a cabeça, ou seja lá o que for, o Alexandre, também está com problemas aí, com envolvimentos aí com mulher e tal. Não, vamos lá, vamos esclarecer então. Ele foi afastado pelo Grêmio, né? Esse é um assunto muito particular, é um assunto, né, que
tratar de futebol aqui, embora seja um assunto também extremamente relevante. Ele foi afastado do Grêmio, né, por violência doméstica, né, através da sua companheira, que fez uma denúncia, né, que teria sido agredida. O advogado já falou, inclusive, né, há uma entrevista ao nosso companheiro, nosso amigo, grande profissional, o Gabardo, da RBS, disse, olha, ele vai se defender em juízo, né, vai provar a sua inocência em juízo, inclusive, na data que ela fez a denúncia, ele estaria, inclusive, até viajando, né, não estaria aqui. Bom, aí é uma questão para ser tratada na justiça, aqui ninguém vai dizer o que é certo. Mas né? É uma situação chata. E também, né, segundo seu advogado, essa foi a segunda vez que ela viveu, não com ele, a primeira vez com uma outra pessoa e agora com isso. Bom, aí, mas é uma situação chata, né? Como soltar um saco de pena e depois querer juntar. Eu não sei se é um saco de pena, né, Garba? Eu não sei se é um saco de pena. Pode ser. A gente não pode aqui pré-julgar. Esse é o fato. O fato é esse. Né? O Grêmio não podemos fazer o julgamento prévio. Mas eu vou te contar uma coisa, a situação do Grêmio também é bastante delicada, porque o Grêmio não pode mais correr o risco de estar perdendo pontos, mesmo tendo o jogo atrasado, porque vai encostar na zona do rebaixamento, e a zona do rebaixamento tem efeito psicológico. Os jogadores entram em campo pressionados. E o Internacional está vivendo uma lua de mel, né, com o Roger e com toda a estrutura que montou. Agora aconteceu um fato gozado hoje aí no corredor aqui do shopping, viu? Os caras vieram... Sempre contigo isso, né? Comigo, eu não posso andar nos corredores. Elas te atacam muito? Não sei. Elas te atacam muito? Não, elas não, eles. O homem que vem falar de futebol, elas não. Mas as mulheres hoje falam de futebol, que isso? Não, mas elas que discriminação é essa? Não, elas nem me cumprimentam, é os caras que vêm falar comigo, entendeu? Não faço fofoca no ar. Bom, então, os caras vieram me atacar e dizer, vem cá, então o Internacional está pronto para o ano que vem, já montou, está com o Roger, com uma estrutura formada e tal. Eu digo, só estará pronto numa condição: se trancarem o presidente incompetente e incapaz numa sala lá dentro do Beira-Rio, com cadeado por fora, não por dentro. Porque se ele estiver solto e circulando, ele vai atrapalhar. Então, a maneira de sucesso do Internacional para o ano que vem é botar o presidente numa salinha fechada e dizer, não chega mais perto do futebol. E do Grêmio, né? Também falando do Grêmio, eu já estou quase com a convicção de que o Renato está fora, viu? Está mais fora do que dentro. E também acho que ele já deu o que tinha que dar. E aí também comentavam na época com o vice de futebol e com o diretor de futebol da época, que está aqui do meu lado, olha, o Serginho, falavam, eles não queriam o Renato e eu acho que eles estavam com a razão. Estava na hora de mudar, porque eu acho que ele já deu o que tinha que dar. As viúvas do Renato vão ficar bravas comigo. Não é para agora, mas já deu. Acho que não é para agora. Isso aí é uma coisa que vai desenrolar até o final do ano, né? E já se sabe, o Renato só sai do Grêmio se ele quiser. O presidente Alberto Guerra... Mas não pode ser. Bom, não pode ser. Se ele quiser, não. Tem que chegar um momento que os caras têm que ter personalidade e dizer... Esquece. Chega, vão mudar. Esquece. Porque vão viver casado com o Renato toda a vida. Até um casamento não dá, se é rompido. Ele é uma figura extremamente relevante ao Grêmio, por tudo que ele significa para o Grêmio, por tudo que ele é. Mas não bom, se tem um exagero, se as direções... Isso não é dessa direção, são de outras direções, não adianta. E aquela situação que sempre diz, isso já tivemos em outras vezes, né? Quando o Grêmio, é ruim com o Renato, pior. Eu também acho que o Grêmio tem que sair dessa coisa que só o Renato, né? E o Grêmio tem essas dificuldades. O Grêmio vivia aquele círculo ali, é o Renato, era o Filipão, o Roger. Renato, Filipão e Roger. Quando fez aí outras tentativas, né? Foi frustrante. Foi naquele momento que o Grêmio saiu. Só que agora não tem mais o Roger, né? O Roger agora é do Inter, né? E o Roger tem contrato assinado até 2025, então o Grêmio tem que achar no mercado. É verdade que é difícil. Eu tenho aqui um ex-diretor de futebol do Grêmio. É difícil achar um treinador no futebol brasileiro, porque é aquele círculo vicioso, né? Sai um, entra outro, sai outro, e são os mesmos que ficam rodando, né?
Mesmo? Sérgio, tu viveste esse momento aí, né? É um momento que assusta, a questão é psicológica. Como eu digo sempre, esses times, tem 3 ali que já estão praticamente carimbados, o caso do Vitória, do Cuiabá e o Atlético Goianiense. Mas esses times, eles vivem, esse é o DNA deles, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Um time grande, quando começa a viver essa situação, né? O psicológico afeta muito. Vê o caso do Corinthians, que está aí nessa situação, está bem em questão de Libertadores, bem em Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está em zona de rebaixamento, né? E o Fluminense também teve ali, o Grêmio já teve numa situação melhor, né? Aí acabou... e não dá para desconsiderar, né, essa situação que o Grêmio teve toda fora de casa. A gente sabe, sempre diz isso. Os principais pontos conquistados são na sua casa. O Grêmio ficou quanto tempo fora de casa? Aí voltou, teve aquela situação com o Atlético, né? E agora tem o Flamengo no domingo, que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Mas a necessidade de pontuar, ela é fundamental, né, Sérgio? Até porque tu sabe bem, como eu disse, tu vivesse aquela situação ali, né? Naquele momento extremamente complicado do Grêmio também. Naquele momento foi completamente diferente. O Grêmio ficou na segunda... Ficou no Z4 desde a segunda rodada. Foi também. Totalmente diferente de agora. E o momento que o Grêmio está atravessando agora, não estou dizendo que... Claro que é aquela velha frase, jogou bem e perdeu, não me adianta. Mas o Grêmio demonstra perder esses 2 jogos aí, algum detalhe por falha específica, não foi por falta de futebol. O Grêmio tem demonstrado, em determinados momentos, um bom futebol. Entendeu? Assim, por falhas assim, que não podem acontecer. É evidente que dizer que ninguém está preocupado estaria brincando. Claro que a gente está preocupado, mas eu acho que o Grêmio, pelo futebol que está demonstrando, o Grêmio consegue conquistar, desses 14 jogos que faltam, 5 vitórias e um empate, que é para não cair. E é o que basta, é fazer os 45 pontos, é o que resta para o Grêmio esse ano. Faz 45 pontos e o ano que vem vamos ver o que vai acontecer. Até porque se fala muito no Renato, mas que o Renato não sai, que o Renato só sai se quiser. Eu vou dizer para ti que, em determinados momentos, eu começo a repensar sobre isso, porque só ver as últimas 4 contratações que o Grêmio fez, no mínimo 3 não tiveram aval do Renato. Então isso aí é um sinal, é uma sinalização de que o ano que vem vai ter outro cara no comando. Eu não estou dizendo que vai sair ou não vai sair. Então, sim, mas é a direção que definiu. É a direção que definiu. Eu acho difícil. Não tem nada difícil. Cadu, eu já falei para ti no programa, eu vou começar aqui, tu vai ter que gravar. Eu vou dizer para ti, o primeiro treinador, o ano que vem o Internacional vai fazer 15 anos que não ganha um título além do Mambituba. Tá? Como diziam que o Grêmio não ganhava há 15 anos, o Grêmio ganhou o Gauchão. Como o Internacional ganhou também, vai fazer 15 anos. A partir do próximo ano, ou mesmo seja o ano que vem, o primeiro treinador, se o Sadi for o treinador, com todo respeito, se for lá e ganhar um título, uma Copa Brasil, ou uma Libertadores, ou um Campeonato Brasileiro, eu não sei se não se dá uma estátua. Vai ser que nem o Renato. Tu está entendendo? Isso é uma coisa lógica. Agora, tu imagina assim, ó, agora com a volta mesmo, vou te dar o que está acontecendo agora. Essa volta do D'Alessandro, que o Internacional, coincidentemente, melhorou e ganhou essas 5 partidas com a volta do D'Alessandro. Se ele foi mais importante ou menos importante, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer o seguinte, se o Internacional, com a volta do D'Alessandro, consegue conquistar o título, o que vão fazer com o D'Alessandro? O D'Alessandro vai virar um outro Renato no Internacional. Claro. Não tem isso aí, futebol tem disso também, entende? E aí esquece aqueles ídolos que fizeram muita coisa no passado, entende? Que foram tão ou mais importantes. Eu sempre disse, o Renato, em termos de jogador, em termos de atleta e coisa, o mais importante jogador que teve no Grêmio. Não é o melhor jogador que eu vi jogar, mas o mais importante é disparado, em termos de importância. Mas a referência, ele tem uma estátua. Tudo bem, mas é porque ganhou depois de 15 anos, Cadu, é que eu estou te falando. Se o Joãozinho for campeão... Não foi só por isso. Foi campeão. Agora, tu imagina se o Internacional for campeão com o D'Alessandro lá, o que vão fazer? Não vão fazer? O Fernandão teve uma estátua pós-morte. Então, o Fernandão teve uma estátua? Por que ele teve? Merecidamente, foi campeão do mundo. Não vejo. O Renato é uma situação completamente diferente. Não é assim. Palavras de Paulo Odoni, que eu nunca me esqueço. Nunca põe alguém no lugar que tu não possa tirar. Nunca põe alguém no lugar que tu não possa tirar. Então, se tu trouxer um Tite, tu não vai poder tirar. Não vai comparar o Tite com o Renato. Né? A história do Renato dentro do Grêmio. Mas já fizeram isso com o Filipão, rapaz. O treinador mais vitorioso da história do Grêmio.
O cara que ganhou o Campeonato Brasileiro, 2 Copa Brasil, Libertadores, tá? E não foi campeão mundial daquelas coisas aborto da natureza, que os dois que erraram pênalti, os dois que erraram pênalti são os que não erraram. Não estou comparando. Mas não estou comparando, mas então isso aí também, e foi corrido do Grêmio. Não estou comparando a capacidade profissional e técnica do Tite. Agora, querer comparar a história do Renato com a história do Tite dentro do Grêmio. Estou falando de treinador. Mas não estou comparando, estou falando em termos de treinador. E foi corrido, como ter de ídolo, foi corrido também. Bom, assim como acontece no Grêmio Internacional, o Internacional também correu vários ídolos, tratou mal vários ídolos, o Grêmio também tratou. Como é que foi agora o próprio Michael? Agora, o futebol é assim. O futebol é assim. O futebol é assim. Um dia tu ganha é os aplausos. Tu perde, as críticas vêm. Bom, lá Rio Internacional não dá para negar que vive, né, um outro momento. Né? E aí não é só o caso do Alessandro, é um contexto. Né, que eu tenho dito. O Internacional se arrumou mecanicamente, o Roger que deu uma cara, uma mecânica de jogo ao Internacional, questão da preparação física com paixão, o Inter voltou a correndo aí do início aos fim, e a questão ambiental que o D'Alessandro. Não é porque o D'Alessandro chegou lá e resolveu tudo. Não é isso. Olha, e está aqui falar um cara que gosta muito do paixão. Ninguém arruma um time, uma preparação física em 40 dias. O que acontece é o seguinte, agora o Internacional está correndo certo. Se corre certo, aparece mais. O desgaste é menor. Não, é evidente, eu não estou desmerecendo paixão, longe, pelo amor de Deus, longe. Eu quero que você se entenda. Sabe, aqui ao lado de um ex-jogador. É verdade que quando o time joga certo, não fica mais à vontade? Claro, quando o time errado. Mas vamos deixar claro. Não é uma pré-temporada. O Paixão, quando assumiu, e agora essa semana foram 60 dias que ele assumiu. O Paixão disse: olha, daqui a 30 dias, isso aí já faz 30 dias, o Inter vai começar a ter uma movimentação e correr de maneira diferente. Foi isso que aconteceu. Então, você não está fazendo regulação, coisa que o Grêmio fazia quando o Roger estava lá, coisa que o Grêmio hoje não faz. Tu viu a jogada internacional, veio uma triangulação da três toques lá, fazer quando é que tu viu o Grêmio fazer isso? O Internacional fazia isso? E teve tempo para treinar, né? Também. Mas o Grêmio também teve tempo para treinar. Aí teve 2 semanas. Nós estamos falando do Internacional, não estamos falando do Grêmio. Não, mas é o comparativo. Não tem grande relação. Não, mas não é o comparativo. Diante do que nós falamos, vale ressaltar, cara espetacular, que é o professor Paulo Paixão. E só é uma coincidência, os times que ele assume, né, sempre ele tem sucesso, incrível, né? Isso é uma coincidência. Na seleção brasileira, no Grêmio, no Inter, no Juventude, agora estava fazendo uma grande campanha. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí. Eu acho que o Roger escolheu muito bem o cara para assessorar. Querido, eu não estou dizendo que não tem merecimento, só estou dizendo que ele, em 30 dias ele não melhorou tanto assim. Isso que eu quero dizer. Vai começar a melhorar. Eu acho que ele, além de preparador físico, ele é um cara, que é um conselheiro, é um cara que conhece o vestiário, sabe lidar com as pessoas. Esse cara é um cara especial. Isso é comprovado, né? Eu acho que só os resultados que ele obtém nos lugares onde ele vai, isso aí comprova todo a categoria dele, a capacidade dele nesse trabalho. E com relação ao Roger, então eu vou revelar a vocês que no dia seguinte a uma derrota do Inter para o Juventude aqui no Beira-Rio, eu liguei para o irmão do Roger, que é meu amigo Henrique, e falei: vem cá, está na hora dele vir, né? Então, assim, eu sempre acreditei que o Roger poderia fazer um grande trabalho no Inter. E já começou a fazer. Espero que isso aí seja uma coisa que o Inter esteja realmente em ascensão, que vá muito, e ele está dando provas de que ele sabe ajeitar time, né? E a gente já viu em outros momentos, inclusive no Grêmio, né? Então, é um bom momento, são 3 vitórias em sequência, que isso aí dá uma 12 pontos, 10 pontos conquistados. É uma confiança que traz uma confiança muito, muito boa a todos. E a entrada do D'Alessandro. O D'Alessandro é um ídolo do Inter, um cara inteligente, um cara que conhece futebol, e se ele tem essa capacidade de dentro do vestiário, seja com dirigentes ou jogadores, sabe lidar bem com todo esse pessoal aí, é uma coisa importante. Então as coisas estão se ajeitando. E ele e o Roger apenas se conheciam. Hoje eles já trabalham junto. O professor Paixão trabalhou junto com o D'Alessandro. Então, trabalharam. O Roger e o Paixão estiveram junto no Grêmio.
Sim. Estiveram junto no Grêmio agora, recentemente. Estou falando do Alessandro com... Não foi contigo, Sérgio? Foi contigo. Não, ele está falando da Alessandro e Paixão. De Alessandro e Paixão, que trabalharam junto, agora passou a trabalhar com... Sim, trabalharam como jogador e preparador físico. Se eles tiverem um entendimento... Se eles tiverem um entendimento... Olha, esse trio aí pode... Olá, Rito, sabe o que eu vi? Eu acompanhei uma entrevista do Fernando, centro-médio, que jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, e ele deu um depoimento com o Roger. Ele disse o seguinte: o Roger tem o pensamento dos treinadores do futebol europeu. O Roger entende muito taticamente. E, além de tudo, o Roger discute e fala a língua do boleiro, que é muito importante. E teve um jogador, que eu não posso revelar, porque é segredo de imprensa, mas que está jogando no Internacional, me disse uma coisa: chegava momentos com o Cudê no vestiário que dava sonolência. A gente, 60%, 70% do que dava instrução, não dava para entender, porque ele falava... Não dá para entender nada. E como é que nós ia desenvolver no campo? E aí que era quem? O Cudê? Olha um pouquinho, o Garbaski, o Grêmio tem 10 jogadores que falam o espanhol. O Internacional tem 8 ou 9. Aí não entendiam? Não, mas a linguagem dele não era nem espanhol. Lá ninguém entendia realmente. Não entendia. Mas vem cá. Quanto tempo vocês vivem futebol? Aquele era um marketing do Cudê. O Cudê, quando ganhava, se ouvia, se atendia perfeitamente. Quando ele não ganhava, ele... Péssimo marketing. Bom, isso é outra coisa. Aliás, isso é outra coisa. Ele foi um péssimo... Não era marketing, era uma estratégia dele. Quando ele ganhava, o portunhol dele era perfeitamente Depois de uma entrevista, e eu falei aqui no programa, ele usou a palavra, são os merda. Ele falou. Aí tu entendeu, né? Aí tu entendeu. Aí tu sabe o que eu disse no programa? Ele chamou o fulano e tal de merda. E eu dei a definição do que ele era, bostão. Eu falei no programa aqui. Isso é muito... Isso é muito relativo. Ele saiu daqui... Eu não estou vendendo o Cudê, eu só estou fazendo comparativo que é o futebol. Quando tu ganha, tu é o primeiro. Elogia. Quando manda embora. Claro, manda embora. O Cudê, na primeira passagem dele no Internacional, ele saiu daqui, aí ele falou, fugiu. Fugiu não. Ele teve uma proposta para treinar na Europa. Quem é que não ia fazer isso? Ele saiu daqui, o Inter era líder no Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Esse retorno que ele teve agora, o ano passado, e o Internacional vê nessa situação complicada. Ele errou naquele jogo semifinal, mas ele chegou a uma semifinal de Libertadores da América. Ele fugiu e vou... Não. Garbaschi, vamos lá. Se tu tivesse uma proposta para treinar um time na Europa, não vou. Não é pela proposta da Europa. Não é pela proposta. Eu vou te dizer por que ele fugiu. Eu vou te dizer e vou justificar. Quando a gente diz uma coisa, tem que justificar. Ele fugiu, vocês vão estar lembrados da impressão de dizer assim, este plantel do Internacional é curto. E ele sabia que ele olhava para o banco e não tinha substituição. Então ele disse, eu não vou chegar longe. Então, para começar, não é isso aí. Esse curto, tem que saber, não era isso que o grupo era pequeno. É que ele não tinha jogadores para as posições como ele queria. Então fugiu. Mas não era fugiu. Ele fugiu da não era curto por ser curto. Por ter um grupo pequeno, não era isso. Era porque, como agora ele teve no início do ano, todos esses jogadores foram avalizados por ele, né? E ele não deu uma resposta. Mas vem cá, o Cudê passou. O lateral esquerdo foi avalizado por ele? Hã? O lateral esquerdo que está jogando foi avalizado por ele? Bernabé? Não. Hugo Malo? Não. O Bernabé. Foram, eles não jogaram. Não jogavam. Sim, mas foi avalizado e não jogou. Então mas aí ele treinava lá em Alvorada. Olha aqui, ó. Ele não tinha coragem de estourar o René, porque ele disse que o René era básico. Ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem de tirar. Ele não tinha coragem de tirar. O Cudê não está mais no Internacional. Então não pode traçar paralela. Bom, então vamos falar lá do Abel, do Tite, do Diego Aguirre. Não vem com essa conversa. Não vem com essa conversa aqui. Não vem. O que passou serve de parâmetro para discutir. Bom, e tu não vem dizer o que passou, porque pode discutir o passado para falar do presente. Mas aí o Cudê já está longe, o Cudê está fora. O Cudê não está mais no Internacional. Tem que se avaliar o que o Internacional
é nesse momento e o que o Internacional pode fazer a partir desse momento. Que o Inter tem outra cara, tem outra mecânica de jogo, tem outra preparação física, tem outro ambiente. Eu dizia aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, que eu dizia que o presidente era incompetente, incapaz, ineficiente, e o senhor vivia defendendo. E vivia defendendo. E eu levava a pauleira dos telespectadores por tua causa. Não tem nada a ver. E agora tu tem que reconhecer que eu tinha razão. Não tem nada a ver, porque tu no início do ano, bateu palmas pro presidente. Pelas contratações. Mas então... E aí? Mas o presidente errou. Só que agora fez uma coisa certa. Foi tarde. Bom, mas agora ele se afastou. Agora eu vou te dizer o seguinte, seu Cadu. Sabe o que é? Deram uma Ferrari pro seu Cudê, que eu tenho que falar, ele não sabia dirigir um Fuca. É isso, rapaz. Não tem não. Só um minuto. Então tu não pode garantir o presidente. O presidente contratou os jogadores que foi pedido. Mas tinha que mandar embora o treinador. O que adianta botar treinador? Que adianta botar mandou embora! Mas foi embora! Tarde! Tu tá cornetando o presidente. Foi embora tarde. Ele tinha que ter ido embora depois do Campeonato Gaúcho. O Cudê passou. Não vão ficar toda a vida discutindo o Cudê. Cudê nem sei onde é que o Cudê tá. Eu não estou discutindo o Cudê, eu estou discutindo o presidente do Internacional. O presidente se afastou. O presidente saiu do protagonismo do vestiário, deu ao José Abidal e montou todo o departamento de futebol. O presidente está fora, não adianta. Então ele me ouviu que eu disse que ele tinha que estar longe porque ele era incompetente, ineficaz e incapaz. Mas como é que você é um cara incompetente se ele contratou todos os jogadores que tu acha que ele contratou certo? Mas que adianta contratar jogadores? Mas o que faz o presidente? Porra, eu acho que você não está me entendendo. Não dá para te entender. Não dá para entender. Que adianta dar jogador para um treinador incapaz? O que adianta? Pô, você não quer me ouvir? Eu vou sair daqui desse programa. Aí daqui um pouco... Ganhou 3 Grenais que tu quer. Bom, o futebol é assim. Eu me lembro aquela frase que o Branco, seleção brasileira... Futebol é assim, é por cima e por baixo. Um dia por cima, outro dia por baixo. Daqui a pouco o Roger começa a falar. Manda embora, Roger! Isso aí é uma naba! Isso aí não conhece nada! Pô, que olha isso? Aqui, olha, tu dissesse uma coisa muito importante. O futebol é assim. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Então eu estou de acordo contigo. O presidente só perde. Ele está há 4 anos e não ganhou nada. Ele perdeu o Campeonato Gaúcho. Ele foi desclassificado por Melgar, não sei o quê. Não foi só ele. Quantos? Mas quantos? E os outros? Não, que não ganharam? Essa presidência aqui é a mais desastrosa dos últimos 40 anos. O Internacional teve numa segunda divisão com Vitório Pífero e não foi desastrosa? Mas esse aqui gastou quase 70 milhões. O maior vice-presidente da história internacional que mais ganhou título. Pois é, foi ele. Campeão mundial. É campeão mundial. É ele. Agora, eu quero dizer o seguinte: esse presidente gastou. Mas que paixão por esse presidente. Não tenho paixão, mas agora tu parece que tu é defensor apaixonado. Não. É que eu não tenho o teu radicalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara contratou o jogador certo e os caras não. O presidente errou mais do que acertou. Muito mais. Mas ele errou o quê? Na contratação? Não, as contratações estão aí. Então ele errou no quê, então? Agora vamos falar. O presidente está fora, Garbaschi, o presidente está fora do futebol. O presidente está fora. O Cudê não está mais aqui no Beira-Rio. Nós temos que falar hoje, é no Roger, é na mecânica de jogo do Internacional. Onde é que o Internacional pode chegar? E eu quero ver do Larry, né? Eu quero ver do Larry onde o Internacional está projetando aí até, olha, Libertadores. Pelo que está apresentando, tem 2 jogos a menos. Dá para descartar isso? Não dá. Bem secadinho o Corinthians contra o Fortaleza. E o Corinthians vai passar, porque ajuda também, ele vai ficar. E aí não abre mais uma vaga para a Libertadores. Olha aqui, que você tem toda a garantia, a certeza. Aí não tem essa história de que é bom, que é ruim, não. Lá só tem craque, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você revendeu o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel,
o seu condomínio para ser administrado por quem você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do teu orçamento. Então está aí os contatos, né? Toda a equipe do Domênico para lhe dar essa assessoria, o que você precisar. Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, de piso, telhado, tudo que você precisar aí nessa questão de telhados aí, você tem aí lá na SOS Telhado. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul, em telefone para contato, está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí esse é o caminho, Casas Pneus, 60 anos de qualidade. E aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para troca de pneus, né? Avenida Ceará 1055, telefone está aí na tela, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta sexta-feira, feriado Revolução Farroupilha. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com nossos Dois Toques dessa sexta-feira, feriado, Revolução Farroupilha. Nossos Dois Toques de hoje com o Larry Chaves, Sérgio Vasques e Ângelo Garbasques. Nossos Dois Toques você tem na Masper TV, no Pô Streaming TV e também, né, o meu canal. Vai lá, Dois Toques,
numeral Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilha, dê o seu like e assista a hora que você puder. Preste atenção nessa mensagem importante aí da Unimed. Pessoal, agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que doar órgãos é um dos maiores gestos de cuidado que podemos ter com o próximo? E nesse Setembro Verde, mês em que celebramos a conscientização sobre a doação de órgãos, a Unimed Porto Alegre entra nessa importante rede de generosidade e convida você a fazer o mesmo. Que tal falar hoje com sua família, declarando a sua vontade de ser um doador? Seja um influenciador com a Unimed Porto Alegre. Declare-se doador de órgãos e seja um influenciador com a Unimed Porto Alegre. Larry, esse jogo contra o São Paulo aí, né, é um jogo que pode fazer com que o Internacional comece a pensar mais alto. Vem aí numa sequência de jogos importantes, né? Esse é um clássico do futebol brasileiro. Deve ter enfrentado o São Paulo várias vezes. Sabe bem o que significa um jogo como esse, né? É um grande clássico, grandes enfrentamentos tiveram Inter e São Paulo. Existe uma diferença, parece que o São Paulo agora, por causa do Libertadores, né? Sim. Libertadores, ele está em vantagem, teoricamente, né, por ter jogado fora de casa. Sim, empatou com o Botafogo. Então ele tem uma vantagem que tem toda a questão de preservação de jogadores que pode ser uma vantagem para o Inter, embora o São Paulo tenha um elenco muito bom e esteja num bom momento. Assim, é um time que... E o Inter recém está voltando a jogar bem, a estar um time equilibrado, jogadores jogando nas suas reais posições, né? Porque o Roger agora ele conseguiu montar um time colocando cada um no seu lugar, né? Até o Bruno Gomes, que não era lateral, aparentemente agora é um lateral direito, porque o que ele tem jogado muito bem como lateral, e o Inter incrivelmente acabaram de contratar 2 laterais, né? Então, mas isso, quando as coisas acontecem positivamente, a gente tem que se render a essas coisas e deixar quem está jogando bem. Larrito, já tivesse no vestiário, né? O jogador. Não teve no vestiário, não. Ele foi jogador e não teve no vestiário. Não, ele só andou em volta do vestiário. Esse cara complica o programa. Ele gosta de implicar, né? Mas deixa. Hoje tu não foi no vestiário, Larry. Deixa. Olha, deixa. Ia direto pro campo, ele vinha de casa, estacionava o carro e ia direto pro campo. Pode incomodar, porque hoje eu tô calmo. Eu não estou disposto a discutir. Hoje eu vim aqui para... Uma revolução farroupilha, rapaz. Eu vim... Não adianta, ele pode provocar, porque eu tô calmo. Não vou dar bola. Hoje eu vim calmo aqui, eu só vim implantar tese. Entendeu, Larrito? Agora, eu quero te dizer o seguinte, ó. Quando há um domínio do vestiário, o jogador consegue desenvolver a sua atividade. Mas quando um vestiário está tumultuado, o Internacional não tinha direção no vestiário. Cudê de novo. Não. Cudê de novo. Não. Cudê e o presidente de novo. Mãe Diná não antecipa meu pensamento. Mãe Diná não antecipa meu pensamento, porque eu estou numa linha reta de pensamento e não me perturba. Então eu quero dizer o seguinte, não existia direção no vestiário, nem direção de futebol, porque o treinador olhava para o lado e não tinha com quem conversar. Não tinha vice de futebol, não tinha nada no vestiário. E agora o time está desenvolvendo porque existe um diálogo no vestiário e tem um treinador. E mais outra coisa, que eu não sei se eu, tu, Larry ou a mãe do Badanha teria a coragem de botar um Valência no banco e de tirar um cara que era considerado líder do plantel, o René, e botar no banco. Olha o que o cara fez, tirou o Valência, botou o René no banco e quando o Alan Patrick voltou aos poucos, não dono absoluto da posição. Quando o jogador está mal, tu tem que preservar o jogador. Essa é a situação. Mas e como é que o coisa não tirava o René, que entregou a partida? Mas tirou, né? Tirou. Então... Agora, o Roger completou essa semana 2 meses aí e ele até ajustando aí detalhes está para esse jogo contra tem treino, né? Ainda amanhã, né? Para a provável escalação, Larry, né? E tem gente ganhando, tem jovens. E o Roger colocando muita postura nos jovens, né?
Então, Isso, uma renovação, né? E o Gustavo Prado largou na frente, inclusive, para ser titular nesse jogo. Mas o provável, né, o time do Internacional, até que se especula que poderá ser esse, né? Vamos ver se tu concorda com esse provável time do Internacional. A tendência, né, é que ele mantenha esses guris. Isso aí é fundamental, é importante, né? Porque também, os guris também, a importância da manutenção é quando os resultados acontecem, resultados positivos, né? Exatamente, nesse momento que os jovens começam a ascender ao time, né? E a capacidade também do técnico de perceber o momento de colocá-los e também de ter a coragem de apostar nesses jogadores. Isso demonstra a capacidade do técnico de entendimento de jogo, do que ele pretende. É lógico que teve tempo para trabalhar. O Inter teve alguns acréscimos aí, como eu já falei do lateral direito, Bruno Gomes. Esse Tabata aí foi uma grande contratação, que é pouco falado, porque ele deu uma resposta. Lesionado agora, né? O Inter, quando contratou, eu talvez não tivesse tanta expectativa. E principalmente o jogador que dá maior equilíbrio ao time do Inter chama-se Fernando, que é o cabeça de área, que parece que ele está em todos os lugares. Ele tem uma capacidade de percepção do lance, assim, um entendimento do jogo perfeito. É um jogador que já tem uma idade um pouco avançada, mas ele já explicou que ele é um cara que se prepara muito bem, que ele faz treinamentos para prevenção de lesões e tudo. E claro que no momento onde ele estiver sobrecarregado, ele deve ser preservado também. Mas o Thiago Maia também é um jogador que passou a ser chave nesse esquema do Roger, né? É aquela história que tu conhece bem. Ele foi para a posição dele. Não, até não, ele é mais primeiro. Eu acho que não. Eu acho que ele é mais, que não. Ele é mais primeiro, mas essa jogo ele não é primeiro. Não, e o que é fundamental nisso, né, o Larry? Ele passou a ser um homem de confiança do treinador. E o treinador sempre tem os seus jogadores de confiança. Claro. É que o Thiago Maia, como segundo homem de meio campo pelo lado esquerdo, ele tem uma capacidade. E hoje ele só corre menos do que o Bernabé em campo. Né? O Bernabé esse é um impressionante como ele corre. Um jogador que tem uma capacidade. E ele diz que vai estar fazendo 24 anos recém. Né? Agora o Thiago Maia é um jogador que está andando muito em campo. Também. E qual é a função que ele faz? Ele vai de área a área. De área a área, exatamente. Ele ajuda o zagueiro e aparece na área do adversário. É o desgaste normal do segundo homem de meio campo. São esses dois que são os carrilheiros, que são os caras que vão de área a área. Esses jogadores têm que ser os mais preparados fisicamente, juntamente com os Sabe laterais. O que o Fernando disse, Larry? Sim. Uma declaração do Fernando que eu acho que me impressionou, uma das coisas mais fortes que ele disse. O time... Quem dá o sinal para o time é o Thiago Maia. Aí vi, mas por que ele dá o sinal para ele? Quando o Thiago Maia se manda, o time está recebendo o recado, tem que jogar para frente. Quando o Thiago Maia recolhe, ele está dando o recado, vamos recolher para fechar. Olha o sistema tático, isso aí é importantíssimo, porque todo time entende o recado. E todos pegam da mesma maneira. Com relação ao Fernando, a percepção que eu tive, principalmente nesse jogo, claro que foi contra o Cuiabá, e houve um domínio amplo durante os 90 minutos, é que ele era chamado lá na Europa de polvo. Né? É polvo, E toda a bola rebatida pelo adversário sempre cai no pé dele, porque ele tem uma percepção, como eu disse, posicionamento, que ele sempre chega nessa bola. Então, essa função do camisa 5 tradicional, ele faz com perfeição. Mas toda a experiência que ele tem, a ajuda que ele dá para os dois zagueiros é uma coisa maravilhosa. Tu sabe melhor qualquer um de nós aqui. Quando a mecânica do jogo funciona, aí serve aquela máxima que eu sempre digo, né? Num time organizado, o ruim fica bom, o bom fica ótimo. Num time organizado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. Aí tudo cresceram, né? Todos os jogadores cresceram. O Borré, por exemplo, agora, com o comando do Roger, passou a marcar mais gols. Mas o Borré ainda pode, pelo histórico dele, ele pode jogar bem mais. Claro que sim. Assim como o Valência, que se espera que ele volte a ser um jogador. O Valência tem, inclusive, lá na seleção, que até o pessoal disse lá, o problema não é no Inter, o problema é que ele está deprimido aqui, agora fez gol aí pelas eliminatórias, não fazia, estava mal lá também, né?
É que eu sempre digo, o jogador também é um ser humano, né? Tem seus problemas particulares, tem seus problemas, né? Então, não é assim, entrou no campo, esquece tudo. É para ser, né? Mas muitas vezes não é assim, né, Larry? Existe um problema, assim, pelo menos para quem olha de fora, para jogar os dois jogadores, o Valência e o Borré. Mas o Borré, quando o Valência está em campo, principalmente, ele é um jogador que ajuda mais, apertando os jogadores que saem com a bola, porque sempre há essa necessidade, né? E com jogadores fortes na marcação no meio campo, e também com a ajuda, principalmente do Tabata quando joga, porque o Wesley volta, mas ele não é um cara que marca, né? Já o Tabata é um jogador mais decisivo nessa marcação. Mas o Tabata está aí com problemas de lesão, o Inter nem sabe, está fora. Provável time do Internacional. Rocher, o Bruno Gomes, olha, se firmou, hein? Jogador que foi deslocado, o Inter contratou 2 laterais e o Roger manteve. Porque aí tu tem aquela compensação. Tu tem o Bernabé, que é um jogador que ataca, que chega, e o Bruno Gomes é um jogador mais defensivo. Jogador que foi contratado 2 vezes pelo Inter, o Bruno Gomes. É verdade, é verdade. Provável time, então, o Rocher, Bruno Gomes, Vitão e Mercado assumindo a titularidade aí, né? Inclusive o Internacional até não renovaria o seu contrato. O Roger, na última coletiva, após a vitória foi Fortaleza, né? Fortaleza, né? O Internacional já começou a tratar da renovação, dizendo, é meu titular, essa é a zaga titular do Internacional, Vitão e Mercado, e o Bernabé na lateral. Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e Borré. E é praticamente o time que enfrentou Fortaleza, né? É o time que enfrentou Fortaleza. Cuiabá agora, né? O Cuiabá. O Cuiabá, Fortaleza. Não, a vitória essa declaração, tá certo, me corrigindo também, essa questão do Mercado, que ele fez aquele belo gol, essa foi a declaração do Roger após a partida na coletiva, tratando aí. E eu acho que o gol também ajudou, né? Foi um golaço e ele jogou realmente muito bem. Que o gol e a melhor zaga do Inter nos últimos tempos é Vitão e Mercado, que se acertaram melhor. Melhor, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo. Não, onde vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, está sempre facilitando em todos os segmentos de nossas vidas. Como é agora, é o caso, abre tua conta digital no Banrisul pelo aplicativo. Não precisa comprovante, não tem mensalidade, tu ainda leva um cartão de crédito Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ali que for, você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. E olha aí, sempre lojas que você encontra sempre bem pertinho de você. E aquela comodidade, né? Que você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques dessa sexta-feira, feriado na Revolução Farroupilha. Voltamos logo. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, né? Feriado, Revolução Farroupilha. Nosso Dois Toques de hoje com Larry Chaves, Sérgio Vasques e Ângelo Garbassi. E você tem na Masper TV, tem o meu canal, Dois Toques, né? Numeral Cadu Oliveira. Assista a hora que você puder, qualquer hora do dia, da noite, falar, se inscreva, compartilhe e dê o seu like. Mais uma mensagem importante da Unimed para você. Olha só, vem aí a grande oportunidade do ano para garantir o cuidado completo da Unimed Porto Alegre. É o dia imperdível. Unimed Porto Alegre, vantagens exclusivas, saúde garantida para quem está procurando o plano de saúde perfeito para toda a família. Essa é a melhor chance. Prepare-se. É no dia 27, agora, semana que vem, né? Vale a pena conferir as ofertas que estamos preparando. Aqui tem saúde, aqui tem vantagem, aqui tem Unimed Porto Alegre. Você quer deixar o seu carro que é um brilho espelho total? Hoje foi feriado, mas tem sábado e domingo, lavagem 5 estrelas, né? E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como fica melhor para você, né? Tá aí o telefone e também o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Ani Lopes. Para o seu carro com aquela batidinha que fica feia e incomoda, aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, é só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, Sérgio, o Grêmio tem esse jogo extremamente importante, precisa pontuar, e vai receber um Flamengo em crise, hein? Ontem perdeu para o Peñarol pela Libertadores da América, jogo no Maracanã. Se é poupar agora jogadores, eu não sei se vai poupar, não sei se o time do Flamengo não vai. Uma crise lá, uma baita de uma cobrança. O Flamengo já tinha empatado pelo Campeonato Brasileiro com o Clássico com o Vasco. No último minuto vencia por 1-0 e jogava melhor. Aí acabou cedendo, aí a vitória chegou ao empate. Então, esse é um jogo que vai vir, né? O Grêmio precisando pontuar e o Flamengo meio que em crise lá, a torcida toda para cima do Tite. E mais uma vez sem o Renato, né? Mas é melhor até o Flamengo jogar fora do que jogar no Maracanã. Não tem a pressão da torcida, que eles entram em campo e já saem vaiados. Quando está na escalação, está sendo todo mundo vaiado. Então esse é o tipo do momento que é melhor jogar fora do que jogar em casa. E outra coisa, o time reserva do Flamengo tem no mínimo a metade do time. Não, acho que todos jogavam, todos jogariam em Grêmio Internacional. Não só no Grêmio Internacional, no Brasil, em vários clubes do Brasil. Então, esse time do reserva do Flamengo não me gusta muito. E o ruim é que, claro, no sentido que ele joga fora, para eles não ter aquela pressão que tem a torcida lá. E agora, só para dizer aqui, ó, ele vai ter treinador na beira do campo, tá? Vai. O auxiliar. O auxiliar é o que vai trabalhar. Não vai o... Não, mas é treinador mesmo. Que já treinou o Grêmio. Como é que é o nome dele? Agora me falhou. Jaime, não sei. O Jaime. O Jaime é treinador de futebol. Não, mas é treinador mesmo. Já treinou vários clubes. O técnico de quem? Do Grêmio? Do Grêmio. Não, auxiliar. O Grêmio tem 2 auxiliares. Ele está de auxiliar agora, mas ele já foi treinador, já trabalhou em várias equipes. Sim. Deixa ele trabalhar, deixa quieto ali. Não precisa nem... Pode ser que tenha... Não, mas o Renato, como a gente falou na abertura do programa, ele está punido, né? Cumpre a vai escalar o time. Mas é evidente como ele escalou lá em Bragança Paulista, né? Mas ele vai estar, pelo menos, ele está na concentração, ele vai estar na palestra, ele não vai estar no estádio. Vai estar na concentração dele. Ele mora no hotel, o Grêmio concentra. Onde o Grêmio concentra, né? Onde o Grêmio concentra. Mas agora, sem brincadeira, Cadu. Acho que, no momento, acho que é pior enfrentar o Flamengo fora do que enfrentar no Maracanã. Porque ontem eu estava assistindo o jogo na entrada, quando anunciaram o nome do Tite, foi uma vaia, 55 mil pessoas vaiando. Vários jogadores do Flamengo.
Não é questão de durar, é a pressão, tu entende? E aqui eles jogam mais à vontade. Tu vê aquele jogo, e jogador, o Sadinho está aqui ao lado do jogador de futebol, quando joga sem compromisso, assim... Não vai ter pressão, né? Quando joga sem compromisso, sem a pressão, ele joga muito mais fácil. Mas essa necessidade do Grêmio pontuar, Sérgio... Sim, lógico, o Grêmio tem que pontuar. O Grêmio tem essa necessidade. O Grêmio tem 14 jogos pela frente, tem que ganhar 5. Agora, quais são os 5 que o Grêmio vai ganhar, não sei. Não dá para deixar para outra hora. Eu até mexi essa semana com os amigos meus, quando eu ia jogar Corinthians e Fortaleza. Eu era Corinthians desde pequenininho, porque eu quero que o Corinthians continue envolvido na Sul-Americana até a final. E o Fortaleza também, não sendo campeão, não abre vaga também para pré-Libertadores. Já ajuda também na pré-Libertadores. E mais uma, eu só quero fazer os 45 pontos, faço 45 pontos, vou lá para o Barranco tomar um chopinho, esperar o último jogo. Não, esperar o último jogo do Grêmio, sabe contra quem é? Que absurdo. A que ponto chegamos no futebol? Não, é verdade. Olha só, vou concordar contigo. Pela primeira vez, é um absurdo o Grêmio Internacional. O Internacional agora se afastou. Isso todo mundo sabe, Cadu, mas acontece que vai chegar agora no final do campeonato, o Grêmio vai ficar em 15º, o Internacional em 19º, coisa, não vai pegar uma Sul-Americana, o Grêmio fica em 15º. Tudo bem, o que eu quero dizer assim, sabe qual é o último jogo do Grêmio? Na Arena, aí vão ter 50 mil pessoas. Corinthians. Grêmio Corinthians. E o Corinthians precisando. E o Corinthians precisando. Mas fiquei uma coisa, só vou encerrar. Mas vou encerrar. Fiquei muito contente hoje no programa que ele disse assim, vou concordar pela contigo. Primeira vez. E ele está ficando inteligente. Olha aqui, ele está concordando. O que nós concordamos sempre... Tem que encerrar. O que nós concordamos sempre, aonde sempre... Vamos onde saímos daqui, Barranco, restaurante churrascaria mais primeiro do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo, né? Você pede, curte, onde você quer, tem delivery, takeaway, teleentrega, você não fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, saboreando meu suco da Cibola, ou qualquer lugar, né? Eu vou para lá, ou qualquer lugar também com o meu Kia da Salmota. Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson dando, né, toda a assistência que você precisa para troca, para compra do seu Kia, revisão, manutenção. Ao lado, os adeptos das rotas. Suzuki São Moto, a mesma facilidade. Preço e qualidade, tá aí, só tem um caminho. O slogan de tudo, economizar e comprar bem. Se você só tem no grupo Zafari. Larry, dá teu palpite rapidamente para a gente encerrar o programa dos 3 jogos, o Internacional, São Paulo, Grêmio e Flamengo e Juventude de Vitória. Juventude de Vitória em Caxias? Não, lá, em Vitória. Olha, eu acho que são 3 empates, né? 3 empates? 3 empates. Vamos lá, Sérgio. O Grêmio vai ganhar 2-1, o Internacional vai perder de 1-0 e o Juventude vai empatar. Ângelo Garbassi. Flamengo 1-1, o Internacional contra o São Paulo 0-0 e o Juventude ganha do Vitória. Eu vou nessa linha do Larry também. Eu acho que 3 empates aí. Tomara que o Inter ganhe, tomara que o Grêmio ganhe, tomara que o Juventude ganhe. Mas eu vou nessa linha. Obrigado, Larry. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Garbassi. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo, né? Olha, aí tem o meu canal, não assistiu? A hora que você puder, não assistiu ao vivo, 2 toques, numeral Cadu Oliveira, né? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Na Master TV, na sequência aí, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um bom final de feriado, né? E um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.